Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje meditar em Provérbios capítulo 1, versículos de 8 até o 19. Diz assim: Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Vamos engoli-los vivos como a sepultura. Vamos engoli-los inteiros, como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riqueza e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles, afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos, tentam acabar com a própria vida. Este é o destino de todos os gananciosos, sua própria cobiça os destrói. Provérbios, como nós já vimos, é escrito para os homens, para os jovens. Por isso você percebe a repetição aqui de meu filho 3 vezes. Meu filho no versículo 8, meu filho no versículo 10 e meu filho no versículo 15. Mas não somente isso, o autor se põe no lugar de um pai que aconselha o seu filho mais novo. E aqui é importante nós começarmos a entendermos que um homem cristão começa a ser desenvolvido na medida em que ele ouve os seus pais, na medida em que ele os obedece. Capítulo 20 de Êxodo nos diz, um dos mandamentos, para honrarmos pai e mãe. Quando você vai para Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz para os filhos obedecerem os pais, e que este é o primeiro mandamento com promessa. Então, a Bíblia nos ensina de uma perspectiva de Deus, e esse é um mandamento muito negligenciado, pouco ensinado, pouco desenvolvido dentro dos nossos meios, mas muito essencial. O homem de Deus, ele começa a ser desenvolvido em seu caráter, em seu respeito, em sua vida, a partir da sua obediência aos pais, a partir de quando ele honra, isto é, respeita, e não somente, mas nos devidos lugares e momentos, ele faz com que os seus pais ganhem destaque pelo ensino que eles fizeram, pelos sacrifícios que eles têm, pelos momentos que foram dedicados. Nós, como filhos, devemos ouvir como própria voz de Deus a autoridade constituída por Deus sobre nós. Romanos 13 nos diz que toda a autoridade, então todo tipo de autoridade, ela é constituída por Deus. Então os pais, os nossos pais, segundo a carne, como nós vemos em Hebreus capítulo 12, são constituídos por Deus para o nosso ensino, para o nosso bem, para que a gente possa começar a ser desenvolvido. É por isso que em muitos conselhos, e todos os livros praticamente que eu já li, diz assim: se você quer se relacionar com uma pessoa, você deve ver como ela se relaciona com os pais, como ela responde, como ela obedece os pais, porque se ela os trata de uma forma, ela também irá tratar você. Se você quer uma moça, a primeira coisa que eu aconselho sempre, e os livros, e os pastores, e outros irmãos, diga, veja como ela vive em casa. Ou se uma moça quer conhecer um rapaz, sempre diga, veja como ele vive em casa, como ele trata a mãe, como ele trata o pai, porque possivelmente é como ele vai tratar você, como ele vai ver você. Se normalmente um filho é desobediente, rebelde, linguarudo, não liga para os pais, então grande porcentagem de ser alguém que é bruto com você, ou bruta com você, irresponsável, que vai trair você e tudo,
ela é o espelho ali no relacionamento com os pais. Mas apenas isso é importante para que a gente volte os olhares e comece a pensar nas dicas e nos conselhos que Salomão nos dá aqui. A primeira dica, primeiro conselho, é que a gente preste atenção à correção e não deixe de lado a instrução dos nossos pais. Jamais nós devemos deixar a instrução dos nossos pais. Sempre quando eu estou dirigindo, por exemplo, eu lembro das instruções do meu pai, quando ele me ensinou a dirigir, ou dos conselhos da minha mãe quanto à relação com as pessoas, a educação. Então, a minha memória é sempre refrescada, por exemplo, com a instrução e também com a correção. Então, eu quero que você preste atenção nisso, porque sempre você mesmo já viveu muitos momentos. Rapaz, minha mãe disse para não fazer isso, meu pai me disse para não fazer aquilo, eu fiz e acabou dando aquilo que eles falaram que ia dar. Então, a gente é idiotas por natureza. Então, nós homens precisamos aprender a ouvir os nossos pais e deixarmos de sermos aquele rei poposo. Ah, cara, nós somos pó. Você não quer ouvir pessoas, mas você vai ouvir quem? Então, nós precisamos aprender a ouvir a correção e aprender a ouvir a instrução dos nossos pais. Só que para que a gente aprenda a ser gracioso e também ser respeitoso. Gracioso aqui também podemos voltarmos para a gentileza. Então, a graça, a gentileza, o bom trato serão desenvolvidos com os conselhos dos nossos pais. E também a honra e o respeito. Então, nós devemos compreender essas coisas. Pois bem, o outro conselho que nós devemos atentar aqui é para que a gente não tenha amizades perversas. Realmente o ditado é verdadeiro. Diga com quem andas que eu te direi com quem tu és. Mas na verdade eu quero ir para uma coisa mais específica e profunda sobre isso. Que é o que? Em Salmo 1 é nos dito assim, ó. Em Salmo 1 é nos ensinado algo muito precioso que normalmente nós não prestamos atenção e que o autor apenas reafirma nesse momento, que diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Ele diz: meu filho, os pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Quando você vai para outro versículo, no versículo 15, vai dizer assim: meu filho, não vá com eles, afaste os seus caminhos. Quando é referido na literatura poética sobre caminhos, sobre andar, significa ter a mesma conduta. Então, quando os pais nos dizem não tenham amizade com determinadas pessoas, quando eles nos dizem para que a gente foque em boas amizades, é algo de suma importância. Por quê? Porque más pessoas fazem más coisas. E más coisas nos destroem. Más coisas nos aniquilam. Então você, homem, tome cuidado com as suas amizades. Tome cuidado. Ah, mas aquele cara legal, fala um bocado de jeito. Daqui a pouco você está envolvido com os mesmos pecados. Você está envolvido com as mesmas palavras. Você está envolvido na mesma desgraça. Então o que importa para você é que você ouça o conselho e não siga o caminho daqueles que querem matar, destruir, fazer coisas pecaminosas. O certo é que você ouça o seu pai como um homem de firmeza, o escute e não tenha amizades pecaminosas, porque você vai acabar sendo destruído, porque as más conversas corrompem os bons costumes, como diz o nosso próprio Senhor. Então, tome cuidado com as suas amizades, tome cuidado com quem você anda, tome cuidado para ouvir os conselhos dos nossos pais, para que você não seja destruído. Deus abençoe você, que você possa aprender, cultivar, compartilhar esse devocional com os outros e que você esteja com a gente na próxima vez, na próxima semana. Deus abençoe.